3 minutos. Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, boa tarde a todos, 12:03 em São Paulo, sejam bem-vindos, eu sou o Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos assiste pelas redes sociais, no Instagram, @programa Gente que Fala e também no facebook.com/programa Gente que Fala. Curta as nossas páginas, acesse o nosso blog, é o gentequefala.com.br. E nós queremos a sua participação fazendo perguntas aos nossos convidados pelos telefones 3289-3580 e também 5052-5555. Eu apresento agora os convidados de hoje, desta edição do programa Gente que Fala. Primeiramente, o médico nutrólogo, Dr. Fernando Cerqueira. Seja bem-vindo. Obrigado pela presença, pela gentileza. Muito obrigado por estar aqui novamente. Também conosco o advogado Dr. Heber Eduardo, ele é especialista na área de saúde, seja bem-vindo, obrigado pela presença. Obrigado você, Mauro, muito boa tarde a todos. Conosco também, nessa edição do programa Gente que Fala, médica dermatologista, doutora Bárbara Carneiro, seja bem-vindo, obrigado pela presença. Obrigada pela oportunidade, Mauro, obrigada a todo mundo. E fechando a mesa, o doutor Minoru Fuji, ele é médico oftalmologista do Hospital SEMA, seja bem-vindo, doutor Minoru. Mauro, obrigado pelo convite, agradeço, obrigado aos ouvintes. Bom, gente, primeiramente, antes da nossa abertura, nosso primeiro tema de hoje, fazer o registro aqui, em nome da toda a equipe do programa Gente que Fala, a solidariedade à família do jornalista Paulo Henrique Amorim. Paulo Henrique Amorim morreu nesta madrugada após sofrer um infarto na casa dele no Rio de Janeiro. O Paulo Henrique Amorim estreou no jornal à noite, em 1961, trabalhou nas revistas Realidade e Veja, na TV passou pelas redes Manchete, Globo, Bandeirantes e Cultura, estava desde 2003 na Record TV, onde apresentou o Jornal da Record, ajudou a criar o Tudo a Ver e esteve à frente do programa Domingo Espetacular até junho deste ano. Então, os nossos sentimentos, a jornalista Georgia Pinheiro, a mulher do jornalista Paulo Henrique Amorim, também a sua filha Maria Amorim. O registro aqui também, a nossa solidariedade, a família do jornalista Salomão Schwartzman, que morreu agora no dia 6, aos 83 anos. O Schwartzman trabalhou no jornal Globo, na extinta TV Manchete, no grupo Bandeirantes e também na Fundação Padre Anchieta, por último, a Fundação Padre Anchieta, que opera a TV Cultura e também a Rádio Cultura. E também lamentar o falecimento do poeta Paulo Bonfim, jornalista, cronista. Ele integrava a Academia Paulista de Letras desde 1963, seu primeiro livro de poemas, Antônio Triste, escrito em 1946, e o Paulo Bonfim escreveu ao todo 37 livros, era integrante do Tribunal de Justiça de São Paulo. Portanto, em nome da equipe do programa Gente que Fala, solidariedade a todos os familiares. Vamos lá ao nosso primeiro tema de hoje. O inverno chegou para valer, com ele chegam também os resfriados, gripes, problemas respiratórios, que nessa estação se tornam comuns pela aglomeração de pessoas em ambientes fechados e que facilitam a circulação de vírus e bactérias. Para auxiliar os que buscam prevenção, especialistas podem ajudar na escolha de uma alimentação adequada, incluindo itens que ajudam a fortalecer a imunidade e nos mantermos saudáveis. Doutor Fernando Cerqueira, essa questão da alimentação, muita gente não leva muito em consideração, que passa por aí esse reforço para você passar bem por essa época do ano sem ficar doente, né? Sim, com certeza. Então, a gente brinca que sua farmácia vai ser sua despensa no futuro. Então, se a gente tem uma alimentação regrada, uma alimentação correta, a gente vai passar bem o ano todo, independente se está frio, se não está frio, se é inverno ou se não é inverno. Nessa época, a gente indica muito frutas cítricas, né, que tem um alto índice de vitamina C, como laranja, o kiwi, o limão, é bem interessante. E também aquelas que são ricas em zinco, alimentos ricos em zinco, como carnes, feijão,
cereais em gerais, né, que vai fortalecer a sua imunidade e não deixar que você não fique tão fraco. Agora, doutor Fernando, esses itens que você destacou, isso vale para essa época do ano ou, de uma maneira geral, para o ano inteiro? É sempre bom privilegiar as frutas cítricas e os alimentos que contêm zinco? Sim, é para o ano inteiro isso, não tem somente essa época do ano, essa estação. Só que nessa estação há um aumento do consumo desses alimentos por causa do inverno, né, do frio. Então, para aumentar um pouco a imunidade dos nossos pacientes, a gente indica mais, porém, pode ser usado o ano todo. E quais são, digamos, as porções ideais? Porque senão as pessoas vão sair comendo zinco por aí, tá atacando laranja, mexerica, o Não, que tem, se você o que tomar é cítrico, né? Então, se você tomar um copo de limão de manhã, já ajuda bastante a sua imunidade, né? Que tá muito na moda agora os shots de limão. Então, limão espremido com você tomar de manhã cedo em jejum, já ajuda bastante a imunidade. E carne normal, pode comer uma carne, feijão, que nem a nossa alimentação é. O problema é que hoje, como essa rede de fast food, a gente acaba não alimentando-se corretamente. Mas é alimentação normal. Pode chupar sua laranja de manhã, ou depois do almoço, no lanche, não tem problema nenhum. Doutor Minoro, eu destaquei aqui nesse texto que eu li a questão dos resfriados, gripes, problemas respiratórios, que é o que a gente observa aí por conta dessas aglomerações, todo mundo fecha janelas e quer se proteger do frio. Mas não é só isso. Na sua área, a gente observa bastante o índice de conjuntivites, problemas oculares, né? Agora, existem alimentos também específicos para dar uma imunidade em relação a essa questão ocular? Na questão ocular, igual o doutor Fernando estava comentando, como são antioxidantes, os antioxidantes é bom para os nossos olhos também, principalmente para a mácula. Então, quando você faz uso de vitamina C, e os carotenos também, é bom para a mácula. Quer dizer, isso é um dado em relação a quem está com mais idade, né? Mas, de qualquer maneira, serve para todas as idades, porque depois dos 40, existe um aumento da degeneração macular, chama de degeneração macular relacionada à idade. Então, isso aí, ingerindo esse medicamento, a gente tem cápsulas hoje, que tem esses minerais, tem zeaxantina, né? E luteína, quer dizer, serve para a visão principal também. Não é que a pessoa vai tomar e vai sentir uma visão muito melhor, tá, Mauro? Isso aí não, é só uma proteção. Em relação ao inverno... É para prevenir doenças oculares. É prevenir doenças oculares, mais da terceira idade. Mas serve para as outras pessoas também. Mas as pessoas com menor de 40 anos não precisam tomar essas cápsulas regularmente, quer dizer, só a alimentação natural que a pessoa comer, essa diversificação é muito bom. Agora, no caso desses suplementos, desses medicamentos, são medicamentos ou são suplementos? Suplementos. São suplementos. Isso aí, como é suplemento, não há necessidade de indicação médica. Não há indicação médica, não há uma necessidade de prescrição. Mas não é para todo mundo, sabe? Quer dizer, esses problemas oculares acontecem mais em pessoas caucasianas, né? Pessoas de pele clara. Negros, assim, tem menos essas alterações. Mas você pode também comer essas coisas naturalmente também. Quer dizer, um prato colorido também seria uma coisa muito boa para a vida ocular. Quais são as doenças comuns, as doenças oculares comuns dessa época do ano? Dessa época do ano, mais comum é conjuntivite mesmo. Quer dizer, toda aglomeração faz que você transmita isso aí com mais facilidade, né? Então, nessa fase do ano, que é muito frio, as pessoas ficam concentradas, você tem uma transmissão, principalmente conjuntivite viral. Sim, que vai pelo ar mesmo ou pelo contato? Não, mais é contato. Porque toda vez que a gente pega conjuntivite, está mais na quantidade que no vírus que está no local. Porque o problema desses vírus é que ele não morre rapidamente. Ele fica lá, vivo. Então a pessoa passa a mão, né, em cima de uma mesa, maçaneta, no ônibus, numa festa, reunião em casa, e aí vai passar a mão no olho. Então esse vírus entra em contato com a gente e há uma proliferação maior entre as pessoas. Sim, então todo o cuidado para quem está com a conjuntivite, também para não levar adiante. Então você tem que separar todo o material, sabe, assim, toalha,
em casa, porque passa mesmo. E essa virulência, dependendo, causa uma baixa da visão na pessoa durante meses até. A gente pensa que a conjuntivite viral vai até o 10º dia. Existe a contaminação até o 10º dia, mas as pessoas podem ter uma outra complicação, que o vírus pode entrar dentro da córnea. Sim. Doutora Bárbara Carneiro, e as doenças do inverno, do ponto de vista da dermatologia, que ocorrem por uma baixa imunidade em decorrência de uma alimentação inadequada? Então, a dermatite é muito comum no inverno devido ao ressecamento da pele. Então, é bom estar sempre com a imunidade elevada, vamos dizer, boa, exatamente por quê? Porque vai fazer com que os antioxidantes, né, que é a vitamina C, no caso, ela faça uma regeneração melhor da pele, causando uma maior hidratação, não tendo a dermatite. É muito comum também a psoríase, ela aumenta no inverno, principalmente devido à baixa da imunidade, porque as pessoas que têm a psoríase, elas quando têm uma queda de imunidade, elas sofrem da doença, e também devido à não exposição solar, porque a exposição solar melhora a psoríase. Agora, a vitamina C, como um elemento importante para a prevenção das doenças, ela vale para todas as áreas da medicina, quer dizer, para a dermatologia também. Sim. Uma pessoa com bom nível de vitamina C vai evitar os problemas de pele? Não é que vai evitar, ela vai ter, ajudar na prevenção. Sim, ajuda na prevenção, assim como também ajuda no anti-envelhecimento, porque a vitamina C é antioxidante, então ela vai começar de dentro para fora. Então a gente usa também tópica e via oral. E o consumo de líquidos? Isso é muito importante, mas o consumo de líquido é sempre importante, não só no inverno, mas também no verão, devido à hidratação da pele. A dificuldade no inverno é a ingestão de líquidos, justamente, né? Porque as pessoas não querem nada frio, não sentem muita sede. Exatamente, pela falta de não sentir sede, as pessoas têm o costume de só beberem água quando estão com sede. Isso é errado, porque a gente tem que consumir mais ou menos 2 litros de água por dia. Além de melhorar a imunidade, também a água, ela melhora a pele, ela funciona como uma hidratação, né? E precisamos sempre nos manter hidratados. 2 litros de água por dia, isso é preconizado, mas isso é em média, ou isso em média por quê? Porque uns não conseguem ou não têm essa necessidade, outros precisam mais. Na verdade, a gente utiliza esses 2 litros de água, mas muita gente não utiliza por só não saber ou não querer, outros têm a necessidade de consumir um pouco mais de água. Sim. Doutor Heber, já tomou sua água hoje? Eu estou tomando. Sua vitamina C? Muito boa. Como é que eu levo para a sua área esse nosso assunto? Você é especialista da área de saúde como advogado. Sim. Podemos aí estar falando aí sobre o STF, sobre os medicamentos do STF, eu acho que é interessante isso. O STF decidiu regular a concessão de medicamentos aí, de alto custo, mas essa regulação não é uma regulação assim que vai atingir a maioria da população. Os medicamentos que a Anvisa já aprovou, o STF vai conceder normalmente esses medicamentos à população. O que foi regulado aí, em termos aí, é a questão dos medicamentos que não ainda foram aprovados pela Anvisa. Né? Nesse sentido, doutor Heber, deixa eu ler uma nota aqui primeiramente, a gente vai na discussão. Na semana em que o Supremo Tribunal Federal decidiu que a União não é obrigada a fornecer todo tipo de medicamento de alto custo, a Heber Advogados ganhou uma ação para que um portador de fibrose cística, que é uma doença rara e grave, receba os remédios necessários para o tratamento. O Orkambi, que é um medicamento que chegou ao Brasil no ano passado, foi concedido na decisão com caráter de urgência e traz melhorias rápidas e prolongadas, reduzindo a hospitalização dos pacientes. Doutor Heber, na esteira dessa nota aqui, essas últimas decisões do Supremo Tribunal Federal com relação aos medicamentos de alto custo, uma das principais decisões tomadas é em relação àqueles medicamentos que não têm registro na Anvisa. Exatamente. Né? Este caso não é o caso do Orkambi, né? O Orkambi tem mais ou menos um ano aí de registro na Anvisa. Ele foi registrado, acho que se não me engano, foi dia 23 de julho do ano passado.
Então, a princípio, não há problema nenhum na concessão desse medicamento. O STF não é também que ele negou medicamentos que não estão registrados na Anvisa. Ele simplesmente abriu algumas exceções a esses medicamentos. Não é porque o medicamento não foi registrado na Anvisa, não vai ser concedido. Não é isso. A questão toda é a seguinte: se o medicamento foi requerido, esse registro na Anvisa, e ainda não foi aprovado, se esse medicamento já foi aprovado em agências de nome nos Estados Unidos, na Inglaterra, e se não existe nenhum medicamento igual a esse, similar aqui no Brasil, o STF concede sim o medicamento. Né? O que não pode, a princípio, esse medicamento ser experimental, mas é um medicamento experimental. Se ele tem esses requisitos que eu disse, então é possível a concessão do medicamento, sim. Por que tanta judicialização nessa área? É triste isso, né, Mauro? É algo que devia ser uma coisa absolutamente uma concessão imediata, né? O poder público, né, com a nossa Constituição Federal garantindo o direito à vida, o direito à saúde, deveria conceder num primeiro requerimento às pessoas esses medicamentos. Mas, infelizmente, aquela questão, o dinheiro fala um pouco mais alto, demora para conceder, demora para aprovar, então, infelizmente, aí só através dessas ações judiciais aí para conseguir uma tutela de urgência, né, e obter esses medicamentos. No caso do Orkambi, então, ele chegou ao Brasil em 2018, ele foi concedido na decisão com caráter de urgência. Chegou a ser utilizado esse argumento de que ele não estaria registrado na Anvisa para não ser concedido? Sim, chegou a ser, até o medicamento aí foi adiado, né, a concessão do medicamento foi adiada, em razão disso, a Fazenda argumentou que, a princípio, esse medicamento ainda não tinha registro na Anvisa, que, poxa, já tinha sido concedido há muito tempo. E o que acontece? Um paciente com fibrose cística, ele não tem tempo. O medicamento tem que ser dado com caráter urgentíssimo, né? E isso faz com que atrase, né? Um processo, você tem que juntar a petição, o juiz tem que despachar, tem que analisar, tudo isso vai decorrendo tempo. Qual que é a prevalência da fibrose cística no Brasil? Ou seja, quantas pessoas sofrem da doença e necessitam de medicamentos como este? Olha, Mauro, cerca aí de 70 mil pessoas sofrem dessa doença, é uma doença gravíssima, é uma doença que atinge principalmente os pulmões. O que acontece? É uma proteína, né, que chama CFTR, que essas pessoas não têm, né? Elas não nascem elas não conseguem produzir essa proteína, na verdade. E aí o que acontece? O muco dessas pessoas, ele é espesso e acaba por asfixiando as pessoas Sim. com o decorrer do tempo. Os medicamentos que existem hoje no SUS, que o SUS concede, são medicamentos que visam tão somente retardar os efeitos da doença, né? Ou seja, não deixar tão espessos esses mucos, etc. Na verdade, esse novo medicamento, o Orkambi, o que ele faz? Ele age na própria proteína. Mas é um medicamento caríssimo. Doutor Fernando, sua avaliação, sua impressão como médico em relação a essas questões, doenças que necessitam de medicamentos de altíssimo custo, que as pessoas não conseguem e isso tudo acaba levando a essa judicialização? Então, primeiro, eu trabalhei já na rede pública por muito tempo, antes de trabalhar na privada. O que acontece? O de alto custo, a gente tem que entrar através realmente de um advogado para a gente conseguir, senão você não vai conseguir. Agora, o de baixo custo também a gente não tem. A gente não tem nada. Não tem nada. No final, a gente não tem nada. Se você for um médico do SUS, você prescrever, para você achar, às vezes você não acha um Rivotril para dar para um paciente, que é um medicamento que custa R$6 na farmácia. Só que tem gente que não tem condições de comprar aquela medicação. Eu acho que o governo deveria ter uma forma diferente de que fornecer esses medicamentos de alto custo, como temos na minha linha, eu trabalho com déficit de crianças, por exemplo, de altura, o GH. Pô, a criança tem o direito também de ter essa concessão pelo governo.
já existe isso, eles já dão alguns quando a gente pede, mas às vezes a gente tem que entrar com um advogado para que seja um tratamento mais longo. Eu acho que o governo tem que olhar a saúde com os olhos melhores do que ele está olhando hoje em dia, porque tem muitos outros medicamentos, não só esse, como inúmeros. Remédios para câncer, então, são caríssimos, e o governo não disponibiliza. E na Constituição a gente tem direito à saúde, moradia, essas duas coisas mais que se enfatiza dentro da Constituição. E a saúde hoje do Brasil, principalmente do SUS, está largada. Doutor Minoro, sua avaliação. Ô, Mauro, eu até concordo com o governo conceder, mas de onde vem esse recurso? Será que a gente tem recurso para tudo isso? Deveríamos ter criação de fundos específicos. Criação de fundos, mas eu acho que a gente tem que melhorar. Assim, eu sou médico, mas eu fico olhando o país de outra forma. Melhorar a infraestrutura, saneamento básico, né? Porque se a gente vai alocar esse recurso, mas vai retirar da onde? Alguém vai ficar sem. Também, né? Então, não estou nem questionando que o governo deva ou não, está na Constituição, mas a gente não tem recursos para isso, de um modo geral. Eu queria saber de onde vem esses recursos, porque esses medicamentos estão muito caros. Então, eu acho que a gente tem que ter, as populações deveriam ter condições de comprar, de adquirir, né? Penso eu, quer dizer, então você tem um número de desempregados muito grande, você tem essas coisas todas, e de onde viria, né? E na oftalmologia também, eu gostaria que tivesse recurso para algumas patologias, né? Então, isso que é a minha pergunta também. Eu até ia falar com o doutor Herbert. Então, a gente vai conseguir solicitar ele como advogado, mas a minha pergunta é essa: de onde que a gente vai ter esse recurso? Né? Olha, doutora, eu acho o seguinte, nós temos aí diversas formas de captar recursos para a saúde. É um direito fundamental, está previsto na Constituição, e assim, é a principal coisa que uma pessoa pode ter, que é a vida, né? Então, assim, você levar em consideração todos os outros direitos que existem, esse é o mais fundamental, é a vida. Então, assim, o Estado, ele tem que, de alguma forma, e como prioridade, ter recursos para a vida. Então, assim, temos fundos para tantas coisas aí, fora o grande mal que assola o país, que é a corrupção, que é o desvio de recursos. Eu acho que isso a gente tem que olhar com mais carinho. Eu concordo com o doutor Fernando, acho que a gente tem que mudar a política de saúde no Brasil com urgência. Doutora Bárbara, sua impressão. Bom, a saúde é um direito universal. Se o SUS realmente funcionasse, dentro das diretrizes do SUS, a gente tem o quê? A universalidade e a igualdade, que a saúde é um direito de todos. E não é verdade. A saúde não chega a todos. Tem regiões que a saúde não chega, muito menos os medicamentos. Eu já trabalhei também na rede pública, em um certo hospital, tinha falta de ciprofloxacino, que é um antibiótico muito utilizado, principalmente por dermatologistas, devido a Staphylococcus aureus. Então, é um direito que deve chegar a todo mundo. Acredito que o governo deveria dar mais valor à saúde. Eu acho que a saúde está desvalorizada há muitos anos. Acho que a saúde e o direito de medicamentos aos pacientes que estão no hospital ou que estão em home care, como é o caso do paciente do Dr. Herbert, deveria ser, não precisaria entrar como advogado, isso é um direito básico. Sim. Hoje, a gente, para ter qualquer tipo de medicamento que não esteja regulamentado, tem que gastar dinheiro com o advogado, ou seja, não é todo mundo que tem como custear isso, além de custear também, durante o processo, custear também o tratamento. Então, eu acho que é um direito básico. Acho que eu discordo do colega em termos de não termos condição de custear alguns medicamentos. Acredito que o Brasil tem como custear, se for a melhora do governo em geral, como a corrupção, como o desvio de dinheiro e outras coisas mais. Doutor Heber, essa questão do OCAMB, para este caso específico, de que foi concedido, isso cria uma jurisprudência, ou seja, os próximos a requererem o medicamento já vão ter uma decisão favorável? Sem dúvida. É lógico que ainda tem
tem uma grande batalha judicial aí para ser travada, né? Essa é uma decisão de primeira instância. Mas, sem dúvida, cria, sim. E veja bem, o importante é que esses requisitos para a concessão do medicamento sejam existentes. Existindo esses requisitos, não só o Orkambi, como qualquer outro medicamento de alto custo, e bem como bem lembrado o Dr. Fernando também, medicamentos que já existem no SUS, mas que o contribuinte vai buscar o medicamento e não tem também é possível buscar via judicial. Conhecida por seus traços perfeitos, a rainha egípcia Nefertiti hoje dá nome a uma técnica dermatológica que usa a toxina botulínica para rejuvenescer a área do pescoço e evitar a formação da conhecida papada. Indicado para mulheres de 20 a 45 anos, o chamado Nefertiti Lift busca prevenir e suavizar a flacidez na região pela aplicação do Botox na porção central do músculo platisma, que é o músculo do pescoço, e na linha mandibular, que puxam as laterais inferiores da face para baixo quando se contraem. Bom, doutora Bárbara, o que é tudo isso? Quer dizer, quais são os benefícios dessa técnica, desse tratamento? A técnica Nefertiti, ela consiste em quê? Atrofiar um músculo, né? O masseter também, além do plastisma, porque ela é aplicada também na região mandibular, além de ser aplicada no pescoço. Ela vai ter o envelhecimento tardio do paciente, porque com o relaxamento da musculatura, não vamos contrair, não fazendo, então, a ruga. E também melhora em termos da mastigação. Tem pessoas que são indicativo de aplicação não só pela estética, e também devido à mastigação. Ela vai atrofiar o músculo, melhorando também o ângulo mandibular. E não deve ser usada em pacientes, assim, não é que não deve ser usada, não é indicativa em pacientes com a flacidez muito acentuada, porque ela sozinha, a toxina botulínica, ela não vai ter esse poder, ela vai ter que ser associada. Então, por isso que sempre colocamos para usar como modo preventivo, que a prevenção é tudo. Não se deve ter a ruga terciária, ter a pitose da ruga, em sim ser um pouquinho antes. Então, por isso que usamos aos 20, aos 30, aos 40, porque depois dos 50 é um pouco mais difícil. A gente teria que associar técnicas. Você destacou a questão das idades. Antes da gente entrar no ar, você tinha feito uma correção na informação que eu tinha aqui, que era indicado, que essa técnica é indicada para mulheres de 35 a 50. Aí você me corrigiu dizendo que é de 20 a 45. Exatamente. Eu ia entrar justamente nesse aspecto e perguntando, não é muito cedo? Não. Na verdade, não é muito cedo, porque é preventivo. A toxina botulínica, ela deve ser utilizada de modo preventivo. O que é que vai ocorrer? Atrofiando o masseter, por exemplo, nós não vamos fazer a ruga da marionete, que é muito comum atrofiando em mulheres. O masseter. Que é? Esse músculo da mandíbula. O músculo da mandíbula. Isso. E atrofiando o platisma, nós não vamos fazer a famosa papadinha, a ruguinha do pescoço. Então, para não fazer, precisamos prevenir. Se já foi feito, é mais difícil recorrer. Então, quem não quer recorrer a uma cirurgia plástica, deve prevenir. Uma vez que já foi feita a ruga, vai ter que ser associado técnicas, como de preenchimento, então, como laser. Então, é melhor prevenir. Então, pacientes que têm uma ruga já acentuada, normalmente eles têm mais de 50 anos, em geral, em regra. Mas, claro que tem pacientes que têm uma flacidez acentuada com menos idade. Então, é necessário prevenir. Pode ser aplicada para outras, digamos, correções? Sim, lógico. Usado subsudorese na axila também. Usamos a toxina botulínica para diversos casos. Agora, a novidade é nessa questão da papada. Isso, evitar a formação da papada. Ela chegou ao Brasil mais ou menos em 2018, né? Vamos dizer que chegou no começo de 2018. Ela veio como algo para revolucionar, porque muitas mulheres, elas sofrem com o rosto redondo e serve também para afinar a face. Por que a aplicação para sudorese? Porque o que acontece? Na axila, a gente tem uma sudorese, alguns pacientes sofrem de sudorese excessiva, chamam o famoso pizza. E aí a toxina, ela vai bloquear aquela região
para não ocorrer a sudorese. Ela vai de 6 meses, mas de 4 a 6 meses é o efeito dela. Bom, na questão de evitar a formação da papada, então é uma aplicação, como é que funciona? São aplicações, é uma aplicação? São aplicações. É duradouro isso? Tem que se refazer? Sim, tem que se refazer. A toxina botulínica, ela não é permanente, então ela de 4 a 6 meses vai acabar, aí vai voltar ao normal do paciente. Então, a aplicação consiste em vários pontos, que usamos basicamente 2 unidades a 4 unidades em cada ponto. E vamos fazer diversas aplicações. Com 48 horas começa o efeito, com 15 dias temos o efeito final, onde o paciente retorna para a gente fazer uma revisão. A partir da revisão, fazemos uma nova aplicação, onde não foi bloqueado, né, onde não ocorreu. E então o paciente fica de 4 a 6 meses com aquele efeito. Para homens, para mulheres? Homens e mulheres, ambos os sexos. É muito mais procurado por mulheres, uma técnica Nefertiti, porque, principalmente hoje, com o uso de hormônios, muitas mulheres terminam hipertrofiando o músculo masseter, o que ocorre que elas depois recorrem à dermatologia para tentar ter um rosto mais feminino. Por isso chamado Nefertiti, pela feminilidade da rainha egípcia. O profissional disso é o dermatologista ou tem outras áreas transversais aí que são necessárias? A cirurgia plástica para um bom também trabalho? pode compor um bom trabalho junto com o dermatologista. O risco de dar errado, quem é que pode fazer? Porque tem gente que fala, eu vou fazer. Em tudo na medicina não é quem quer fazer, é quem pode fazer. Sim, de regra, a gente não tem uma contraindicação absoluta, mas você deve procurar seu médico, passar pela consulta, averiguar se realmente você necessita, porque como vai interferir também na mastigação, não se deve usar em pacientes que não tenham um masseter um pouco, vamos dizer, já atrofiado, porque a gente vai ter uma dificuldade na mastigação nos primeiros 7 dias. Doutor Fernando, bom, já que a gente está falando de evitar as rugas, né? Evitar as papadas, a alimentação também ajuda a manutenção da pele de forma que ela não se envelheça tão rapidamente. Sim, como a doutora e a já gente falou, não sofre esses efeitos. Sim, como a doutora já falou, os antioxidantes, né? Ela ajuda com a flacidez. E essa técnica Nefertiti é muito utilizada lá no consultório também, pela dermatologista, a doutora Bárbara. Eu sou nutrólogo, então eu emagreço as pessoas e ela acaba arrumando essas rugas, né? A única contraindicação para meus pacientes que eu sempre relato... Você emagrece ou engorda, dependendo da necessidade da pessoa, né? Essa questão que pode causar edema, que pode você ficar um tempo sem mastigar direito, mas a alimentação ajuda muito também. Tudo é um trabalho em conjunto. Se você for ver, o Botox foi descoberto por um colega oftalmologista. Exatamente. Ele foi descoberto por um oftalmologista. E hoje é utilizado na dermatologia. Então, tudo é um trabalho em conjunto. Não adianta, eu não sou o dono da verdade absoluta. Todos os colegas têm uma parte. Então, a gente tem um trabalho dentro da nossa clínica de multidisciplinar. A gente vai passar em todos os médicos que a gente achar que é necessário para aquilo. Mas que a alimentação ajuda muito nesse sentido da flacidez, sim, ajuda bastante. Agora, doutor Minoro, na sua área, o senhor é oriental, né? Quer dizer, a gente sabe de como os orientais levam muito a sério. E isso, claro, traduz num envelhecimento mais tardio da pele. A gente vê o quanto os orientais não aparentam muitas vezes a idade que têm, já são idosos, né? Então, essa questão da alimentação também é um ponto, né, para os orientais que temos muito a aprender, né? Mas, Mauro, a gente está muito ocidentalizado também, sabe? Quer dizer, quando você olha os meus pais, sim, mas eu já como muita carne, essas coisas todas. Se bem que a nossa alimentação tem uma sopa à base de miso. Então, ainda eu como algumas coisas, mas os meus filhos estão cada vez mais distantes da parte oriental. Mas tem soja, né, que é o tofu. Isso tem ajudado bastante, principalmente as mulheres. Mas no final a gente acaba tendo uma alimentação mais ocidental mesmo. Sim.
Bom, doutor Minoro, hoje é o Dia Mundial da Saúde Ocular e como é que anda a consciência do brasileiro em relação aos cuidados com os olhos? Olha, felizmente a nossa medicina, assim, a gente fala do Brasil tantas coisas aí, mas a nossa medicina, você pode crer que é muito boa. Dermatologia, a parte da odontologia, oftalmo, a parte cardíaca também. Então, assim, a gente tem feito campanhas para glaucoma, tem feito campanhas para catarata, e tem feito todas essas campanhas para conscientização da população, porque os nossos olhos, a gente diz, a visão corresponde a 80% do nosso contato do nosso dia a dia. Obviamente, a gente estava falando da beleza, quer dizer, as nossas mulheres são lindas, e a dermatologia tem colaborado muito. E da parte dos olhos, a gente tem feito também esse preventivo, como a doutora estava comentando, quer dizer, o preventivo que é importante, sabe? Você, por exemplo, tem algumas doenças, que é o glaucoma, que deixa cego, não volta mais a visão. Ficou cego, acabou. Então, tem essa parte da prevenção. Então, todo paciente acima de 40 anos, a gente tem medido a pressão dos olhos regularmente. Nesse momento específico de Dia da Saúde Ocular, qual é o tema que vem sendo tratado pelos oftalmologistas como o mais fundamental? Porque no mês de abril, que é o Abril Marrom, a preocupação é com a catarata, não? O Abril Marrom foi, deixa eu ver aqui, eu participei. É um mês dedicado a uma questão ocular, não me lembro exatamente sobre qual aspecto. Acho que foi glaucoma. Glaucoma. Porque, assim, então, o que eu estava comentando em relação à saúde ocular, quer dizer, o glaucoma é uma das doenças importantes, e em relação à catarata, mas a catarata a gente consegue corrigir cirurgicamente. A catarata já não é mais um bicho de 7 cabeças, né? Existe a cirurgia característica, a colocação de uma lente que vai substituir o cristalino, já não é uma grande preocupação, já está bem evoluída esse tipo de tratamento, né? Então, em relação à catarata, a gente consegue fazer hoje, em virtude do conhecimento, o que é o mais temeroso na cirurgia de catarata é a pessoa vir perder a visão após a cirurgia, que é uma infecção chamada endoftalmite. Em relação a essa infecção, desse conhecimento que foi adquirido ao longo do tempo, nós fazemos medicações e fazendo uma limpeza preventiva, né? Quer dizer, 2 horas antes da cirurgia, nós colocamos alguns produtos no olho mesmo, e depois fazemos a asepsia e colocamos, na hora da cirurgia, um plástico bem colante mesmo para isolar os cílios, sabe? Então, isso tem prevenido bastante essa questão da infecção. O Abril Marrom é um mês de prevenção e combate às diversas espécies de cegueira, mas isso não tem a ver necessariamente com o que estamos falando hoje, em relação ao Dia Mundial da Saúde Ocular. Mas o que me parece que a bola da vez é essa questão do cerotocone. As pessoas não devem esfregar os olhos, pode haver uma deformação da córnea de forma que ela se torne cônica, e é este o problema, e pode se levar à cegueira também. É este o principal problema? A questão do ceratocone é uma deformidade da córnea, porque a córnea é uma estrutura transparente que tem nos olhos. Então você tem, o que a gente vê, por exemplo, os seus olhos são azuis, né? Então a gente vê a íris, mas não vê a córnea. A córnea é transparente. Então, na medida que a pessoa coça, ela pode mudar essa curvatura, porque a nossa córnea ela não é plana, ela tem uma curvatura. Então, na medida que a pessoa fica coçando muito os olhos, pode modificar isso aí. Então, em relação também à questão de dormir também, ela pode modificar, mas não leva tanto como a manipulação que a gente faz coçando, apertando os olhos, sabe? Quer dizer, isso não deve ser feito de um modo geral, né? Pode causar outros problemas também, inclusive descolamento de retina, que não é muito comum, a prevalência de descolamento é 1 para 10 mil, mas não é comum acontecer, mas não é bom ficar coçando mesmo. Mas o ceratocone, hoje, você tem o diagnóstico é feito através de alguns exames, né? Até assim, chama biomicroscopia, mas tem a topografia também que dá para verificar.
Então, a gente verifica essa curvatura e hoje, através de uma medicação mais o laser, você tem essa não evolução do ceratocone. O ceratocone, quanto mais a gente vai passando o tempo, tem menos chance de fazer o transplante para levar essa diminuição da visão. Qual é a dica, doutor Minoro, para a gente evitar de esfregar os olhos? Quer dizer, evitar de esfregar os olhos, mas assim, é porque é uma coisa difícil de você incutir na ideia de que você não deve fazer isso. Quando você vai ver, você já está esfregando. Então, o que nós orientamos que a pessoa que vai coçar ou vou fazer algum movimento com os olhos, faça no sentido da órbita, do osso, não no sentido do globo ocular. Então, esse fato de a gente orientar, quer dizer, o osso, você pode até apertar, puxar a pálpebra e fazer no sentido desse osso. Sim, do osso lateral do rosto. Aqui, porque a órbita aqui, ele fica dentro de uma cavidade óssea, então a gente pode apertar o osso, não ficar apertando o globo em si, o olho. Diversas entidades ligadas à saúde fizeram críticas ao decreto do presidente Jair Bolsonaro que leva o benefício fiscal à indústria de refrigerante. A medida vai na contramão de ao menos 40 países que aumentaram impostos sobre bebidas açucaradas para prevenir e controlar doenças. O consumo dessas bebidas está entre as principais causas de obesidade, diabetes, cáries e cáries em todo o mundo. Doutor Fernando, difícil também de lidar com essa situação, né? Então, aí um jeito da gente conseguir dinheiro para os medicamentos que a gente precisa, aumenta. Aumentando o imposto sobre esses produtos. Com certeza. Por quê? O refrigerante normal é o segundo pior alimento do mundo. O zero é o primeiro, porque não tem nutrientes nenhum, só sódio. O segundo, ele vai ter o quê? Glicose. E o açúcar líquido, o que acontece? Você engorda imediatamente. Ingeriu, você está engordando ele. Então, hoje nós não temos problema mais de desnutrição no Brasil. A gente tem problema de obesidade. E muitos países, os Estados Unidos mesmo, a bebida, ela teve um grande reajuste por causa da obesidade. Eles fazem campanhas fortes. Até mesmo a Walt Disney fez campanha sobre o açúcar, para diminuição do açúcar por causa da obesidade americana. E nós temos que trabalhar isso. Então, e para mim, deveria aumentar os impostos lá para cima, que nem fizeram com cigarro, tudo, para que haja uma conscientização da população para utilizar o quê? Tomar um suco, entendeu? E com isso, diminuir um pouco a obesidade. Qual a orientação que você dá lá no seu consultório, doutor Fernando, para, enfim, as pessoas que chegam com esse histórico, né, de abuso desses tipos de alimentos ou de bebidas? A primeira coisa que eu faço no meu consultório é vamos cortar essa bebida durante 30 dias. Se ele conseguir cortar essa bebida durante 30 dias, que ele não vai conseguir normalmente, ele vai mentir para mim no retorno, né? Não tem jeito. Mas o exame de sangue não mente, não. Não né? mente. Mas ele vai diminuir. Então a gente tem alguns manipulados que a gente passa para auxiliar essas coisas, essa vontade, essa ansiedade, e sempre trocar. Eu falo para ele, vamos trocar por um suco de limão, vamos trocar por alguma coisa para ele ir satisfazendo essa carência. E depois de um tempo o paladar muda. E os pacientes param realmente de beber refrigerante, o paladar fica diferente. Olha, gente, perguntas do público, do programa Gente que Fala, que já estão comigo aqui. Doutor Herbert, o Ricardo Pacaembu pergunta, atualmente os planos de saúde têm preferido brigar na justiça do que cumprir o que está no contrato? Sempre, né? Essa pergunta, o ouvinte Ricardo aí, é muito pertinente, né? Os planos de saúde, aquela coisa que eu falei da batalha jurídica, vão também até o Supremo brigando, não querem pagar, que é a questão da jurisprudência. Você, a partir do momento que você tem um caso de reajuste de plano de saúde, ou de uma cirurgia que o plano negou, que estava no contrato e o juiz deferiu, forma a jurisprudência e a população entra mesmo com essas ações. Os planos de saúde continuam brigando muito, mas nós também brigamos muito.
Doutor Fernando, a Márcia de São Vicente pergunta os benefícios de uma dieta à base de peixes, inclusive de sardinhas. Quais são? Ela vai ter um aumento de ômega 6, ômega 3, né? Vai ter uma gordura boa e não tem problema nenhum ela usar essa proteína. Uma proteína tem que ser associada sempre com carboidrato, de preferência de índice glicêmico baixo, como uma batata doce, um arroz integral, mas o benefício é muito bom, melhor do que uma carne vermelha com gordura. Você citou o ômega, ele não é encontrado só nos peixes, é ômega 3, 6 e 9. Não. É encontrado também nas carnes, nas aves, é encontrado como tudo, mas ele é mais rico em alguns peixes. Sim. Doutora Bárbara, os primeiros sintomas do câncer de pele, pergunta do Marcos de Pinheiros. Aquele sinalzinho que aparece que você não tinha antes é o primeiro sinal. Sempre vai surgir um sinal que muitos pacientes não notam e que você adquiriu. Na verdade, você nunca tinha aquele sinal e aquele sinal pode coçar, pode estar em alto relevo. É muito comum no nariz, por exemplo, o primeiro sinal sendo o nariz. Então, aquele sinal vai estar em alto relevo, vai estar coçando, e aí você vai procurar um dermatologista para fazer, e o diagnóstico já é no consultório. Por que o primeiro sinal é no nariz? Porque é devido à exposição. Exposição solar. A exposição solar é a principal causa do câncer de pele. Então, é muito comum ser no nariz. E ele é reincidente. No caso, mesmo com a cirurgia, ele pode reincidir. Mas não significa que o câncer de pele vai começar pelo nariz. Ele não, pode não significa. estar não, em outra parte, qualquer muito parte. exposta ao sol. Sim, qualquer parte. Ou então até mesmo não exposta ao sol pode ocorrer. Também não exposta. Sim, claro. E aí a primeira, surgiu aquele sinalzinho, tá coçando, tá com pluridozinho, que é a coceira naquela região, aquele sinalzinho tá em alto relevo, nossa, eu não tinha aquele sinal, procura o dermatologista. É importante destacar que câncer de pele mata. Mata. Existem vários tipos. Sim, exatamente. Existem vários tipos e mata. Então, é fundamental a prevenção. Se formos averiguar os países de primeiro mundo, até no caso da oftalmologia, ocorre a prevenção, né? A saúde preventiva. E aqui no Brasil, a gente já não tem essa saúde preventiva. Já é a resolução do caso. Já chega a doença já pra gente. Como o doutor Fernando falou da obesidade, por exemplo. Aqui, no caso dos refrigerantes, nossa, deveria aumentar o imposto, não diminuir. Aqui ocorre o oposto. Doutor Minoro, o Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta: o buraco da mácula tem reversão cirúrgica ou não a cura? A resposta é sim, buraco de mácula tem. Quanto mais precoce fazer a cirurgia, melhor o prognóstico. Aí você tem que fazer um exame que é bom, ele já está diagnosticado, mas é uma tomografia de coerência óptica, chamado OCT, tem que ver o tamanho desse buraco, ver, assim, como eu estava falando, o tempo. Doutor Fernando, até que ponto a presença dos agrotóxicos está interferindo na nossa saúde? Pergunta da Juliana de Mauá. Então, Juliana, os agrotóxicos, ele interfere porque ele vai levar uma quantidade de chumbo maior para o seu organismo, dependendo de qual seja o agrotóxico, né? E isso pode causar intoxicação. Mas já trabalhamos isso há muito tempo, já tanto com agrotóxico quanto super rações, né, para alguns tipos de animais. E nosso corpo, a gente vê que as crianças evoluem mais rápido com essas coisas. Mas não é o saudável. Hoje está na moda os orgânicos, né? A gente fala, vamos comer comida orgânica, né? Porque são livres de agrotóxicos. Então, respondendo a pergunta dela, o agrotóxico realmente ele é muito maléfico para a nossa saúde. Porém, sem ele não existe alguns alimentos, não consegue por causa de doenças na lavoura, né? E nosso organismo tem uma parte já adaptada a esse agrotóxico também. O problema é a mudança sempre de agrotóxicos. Toda hora tem um agrotóxico novo e aí complica um pouco mais ainda. E, eventualmente, o uso de agrotóxicos não indicados para determinado cultivo também. Sim, isso é prejudicial. Como teve aí um tempo atrás as mortes das abelhas, por causa de um tipo de agrotóxico que não deveria ser sido utilizado, entendeu? Que a gente até utiliza o mel para adoçar algumas coisas nos alimentos, e estava em falta, né? A gente via que já estava começando a ficar mais caro a questão do mel,
por causa de alguns agrotóxicos que eram utilizados na lavoura que matavam as abelhas. Doutor Heber, o Rogério de Santana pergunta por que a Justiça precisou intervir para obrigar o pronto-socorro do HC a prestar atendimento amplo? Bem, o que acontece é o seguinte, isso é um caso que é muito complicado, né? Até para a gente explicar aqui em poucas palavras, né? A questão toda é a seguinte, toda a questão do atendimento é com base na Constituição Federal, é a garantia do direito à saúde, né? As razões do HC eu não vou entrar no mérito aqui, cara, eles têm o seu entendimento, mas a garantia de um atendimento em qualquer hospital é dado pela Constituição. Doutor Minoro, a Denise de São Bernardo pergunta qual é o momento certo para se fazer uma cirurgia de catarata. Uma das queixas principais é abaixo da acuidade visual, ou seja, a pessoa está enxergando embaçado. Agora, a questão dessa baixa da acuidade visual está muito relacionada à profissão de cada um também. Por exemplo, uma pessoa que dirige pouco, fica muito dentro de casa, às vezes a mesma quantidade da visão não vai importunar a pessoa. Então, assim, essa questão quando decidir da cirurgia, eu falo muito que é a questão do médico e o paciente. Porque existe algum tipo de catarata chamado subcapsular, eu estou dando uns nomes aqui, mas, assim, não é para as pessoas ficarem preocupadas, que quando ela está dirigindo, a luz contralateral atrapalha demais. Então, quando você está sentado numa sala fazendo exame, a pessoa fala, eu enxerguei as letras. Mas no dia a dia ela fala, eu não estou conseguindo dirigir bem. Então, você tem que fazer o procedimento para a pessoa voltar às suas atividades corriqueiras, do seu cotidiano, sem bater o carro, né? Doutora Bárbara, a Marina da Aclimação pergunta como se prevenir de problemas dermatológicos na escola, onde a criança convive com diversas outras no mesmo espaço? Então, isso é muito difícil, porque muitas vezes a gente não observa os nossos filhos. E a primeira prevenção seria os próprios pais olharem se as crianças estão com algum tipo de coceira, estão com alguma bolinha no corpo, para então procurar os professores, alertar sobre essa possível, meu filho está se coçando, meu filho tem um surgimento de umas bolhas, porque o lugar de criança doente é em casa, ou no hospital, não é na escola. Então, isso aí vai muito do bom senso. É muito difícil, principalmente agora que vai ter o retorno das aulas em agosto, retorna muitas doenças, porque as crianças, elas voltam com vírus que as outras não estão habituadas a conviver. Então, isso ocorre o quê? Tá aquela aglomeração de crianças e ocorre uma transmitindo para a outra, e se não ficar atento, vai aumentar a transmissão. Então, na verdade, não tem a prevenção seria o bom senso dos pais, em casa mesmo, e alertar os professores e a escola em caso de surgimento de algo incomum ao seu filho. Gente, o programa já está chegando ao final. Doutora Bárbara, você está com a palavra, sua conclusão, suas redes sociais. Então, eu queria só alertar a todos a necessidade da prevenção mesmo de câncer de pele ou de qualquer outra doença. Então, qualquer sintomatologia, procurar seu médico, procurar assistência médica mesmo. A rede social é @doutora Bárbara Carneiro. Doutor Heber, sua palavra final. Minha palavra final vai para aqueles que necessitam de medicamentos, que procurem um advogado, procurem entender um pouco mais sobre a sua enfermidade. Um colega profissional pode ajudar. E, bem, o nosso site, nossa rede profissional, rede de internet é o www.eberadvogados.com.br. Doutor Fernando, sua palavra final. Então, minha palavra final para todos os ouvintes é que faça de sua farmácia a sua despensa. Você pode achar tudo que tem nos alimentos. Tá? Meu Instagram é @Fernando_Cerqueira. Doutor Minoro, palavra final. Bom, agradeço o convite. E outra coisa, assim, para os seus ouvintes, para os nossos ouvintes aqui, é que o exame de oftalmologia pode ser realizado em qualquer idade, desde o nascimento
até 80, 90, 100 anos não há problema nenhum de ser avaliado. Então, qualquer coisa estranha que o seu filho esteja fazendo ou tendo dificuldade de aprendizado na escola, tem que levar no oftalmo, porque às vezes a gente pode confundir com déficit de atenção e não é. Então, ou a criança fica irritada na escola, alguma coisa nesse sentido, a gente fica pensando em outros diagnósticos. É isso. E o cuidado, porque tem muita coisa que pode levar a cegueira. Quer dizer, olhos vermelhos também não significa ser só conjuntivite, pode ser outras patologias. O agradecimento à presença de todos aqui, o doutor Fernando Cerqueira, médico nutrólogo, advogado doutor Heber Eduardo, a médica dermatologista doutora Bárbara Carneiro, o médico oftalmologista doutor Minoru Fuji. Na mesa de som, Cléo Rodrigues, apresentação minha, Mauro Frisman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral do jornalista Fausto Camunha. Do outro lado do programa Gente que Fala, você ouvinte, que é a razão da nossa presença aqui. Fique agora com o programa Caio Sorriso Show. Tchau e até amanhã.